Boa tarde, sejam todos bem-vindos e nós vamos para o capítulo 40. Finalmente estamos no capítulo 40 do Tânia. Contam que uma vez o Baal Shem Tov, ele foi visitar uma sinagoga, um lugar de estudo de Torá, uma yeshivá, e os presentes, os diretores, eles perguntam, e aí, Rabino, o que você achou do nosso centro de Torá, da nossa sinagoga? E o Rabino disse, o Baal Shem Tov disse, esta sinagoga, ela está cheia de Torá, ela está cheia de tefilá, cheia de oração. E eles todos orgulhosos, todos felizes. O grande mestre está dando o aval e falando que aqui é um lugar cheio de Torá, cheio de tefilá. E o Baal Shem Tov, vendo que eles ficaram muito satisfeitos, ele pediu para explicar. Você sabe por que está cheio de Torá, cheio de tefilá aqui? Porque a Torá que vocês estudam aqui, as orações que vocês fazem aqui dentro, estão estagnadas aqui dentro, e elas não subiram. Toda a tefilá, toda a Torá tem o objetivo de subir, se elevar, como nós já estudamos, atingir os mundos superiores, pelo menos Briá e Etzirá, e por que não, às vezes, chegar para Atzilut. E essa história nos traz uma das grandes revoluções, eu chamaria de revolução, mas de um ponto que o Hassidismo ele traz como ênfase no judaísmo. Mais importante que o conhecimento é a conexão. Mais importante que a ênfase intelectual é o emocional. Como disse o Baal Shem Tov, ele explicou por que a reza não subiu, porque está escrito no Zohar que quando falta amor e temor, é igual a um pássaro sem asas. Um pássaro sem asas não voa. Uma tefilá e a Torá sem as duas asas, que é o amor e o temor, que a gente vai estudar exatamente o que significam essas duas asas. Sem essas asas, não sobe, fica estagnado aqui nesse mundo. Portanto, se existe um estudo que ele não é feito da forma correta, esse estudo não sobe. E não só que ele não sobe, ele pode ser tóxico. Ele pode ser ruim. E hoje nós vamos aprender, então, quem é a pessoa certa para nós escolhermos como nosso mestre de Torá. Já vimos que é perigoso você buscar alguém que tenha muito conhecimento, mas falte as asas. No final, vamos chegar à conclusão como escolher a pessoa certa para nos ensinar a Torá. Primeiro, vamos ver o que acontece quando nós estudamos Torá sem intenção. Quando a nossa Torá, ela falta a kavaná, falta a intenção correta de, no mínimo, estar se conectando com a Hashem. Essa é a kavaná mínima. Vamos ler aqui dentro do Tânia. Nós vamos dedicar o estudo de hoje para a elevação da alma de Perel Bat Abraham, a minha avó, que está tendo o Yortzeit, completando a data de falecimento no dia de hoje, dia 17 de Elul. כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, אין לימודו עולה אפילו ביוצפירות, אמירות בעולם היצירה והסירה. Se a pessoa estuda a Torá sem a kavaná correta, nós estudamos que tem duas possibilidades, ou que ele estuda sem intenção da mitzvah, ou que ele estuda contra a intenção. Isso que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Mas estou falando no caso neutro. Ele não fez nem a kavaná, mas ele também não fez uma kavaná contrária. Nesse caso, a Torá está estagnada aqui, ela não sobe. Se falta o amor e o temor, não tem como se elevar. Mas כמו שכתב הרב חיים ויטל, ושם נבוא פרק ב' מהתורה, שלא הכוונה נברא מלאכים בעולם היצירה, ומצוות בלי כוונה נברא מלאכים בעולם עשייה, לכל מלאכים בעלי חום ובצורה. Se você faz um estudo, você faz uma Torá, ou você faz uma tefilá, uma mitzvah, sem intenção,
você criou anjos, você criou uma energia, mas você criou apenas o corpo, mas falta a alma. Se eu faço corpo sem alma, eu crio um anjo, corpo sem alma. O que acontece? Nós precisamos de corpo com alma para ter vida. E essa vida, ela depende da minha kavaná, da minha intenção. Então, se eu não fiz kavaná na primeira vez que eu estudei, agora eu estudo de novo com kavaná e eu elevo aquilo. Agora, quando eu fiz uma kavaná contrária, eu, por exemplo, eu estudei Torá com a intenção de mostrar que eu sou um sábio, que eu sou muito capaz, ou para poder fazer uma pergunta para envergonhar o outro em público, e assim por diante. Eu posso estar estudando, mas não com as motivações corretas. Naquele momento, aquele estudo, por mais que seja um estudo de Torá, ele é tóxico. Ele está ligado com as clipotes. A Torá, que igual então, quando você tem segundo os interesses no teu estudo, ele não sobe para nenhum lugar, fica estagnado aqui embaixo mesmo. O outro, quando eu não tenho intenção nenhuma, pelo menos eu criei o corpo, alguma coisa eu fiz, subiu alguma coisa, subiu o corpo. Mas quando é intenção contrária, nada. Ela me xeret, ela mata, ela fica aqui nesse mundo estagnado, no mundo das clipot. Mas quando eu bazou, ela passou, mas então ela dá uma bacola malocha, ela tá cada shemesh, pela malada, orar, de ave de guiné que era pulo, mas a mulher sempre chega a lecado do mediador, para deixar ela mata ela mazé. Se nós fazemos com intenções erradas, aquilo fica parado nesse mundo, e mesmo quando a pessoa falece, que o estudo de Torá e as mitzvot que ele cumpriu nesse mundo eventualmente vão juntos, e aquilo que ele tem como mérito e como luz no paraíso, aquilo não sobe. Por isso está escrito, sorte daquele que vem para cá, quer dizer, vem para o paraíso, com o Talmud na mão. Quer dizer que o estudo dele foi feito com kavaná, com a intenção correta. E aqui eu digo que a intenção correta pode ser que parece uma coisa muito distante, algo básico. Eu estou agora estudando Torá porque isto é uma mitzvah, eu estou me conectando com Hashem. Não estou estudando Torá por outros motivos, a não ser por ser uma mitzvah, eu estou me conectando com Hashem. Só que eu pergunto para vocês, será que a Torá é tão frágil assim que ela depende da nossa intenção? A Torá não tem a sua blindagem, a Torá é divina. Eu, ser humano frágil, tenho o poder de sujar a Torá como se fosse? Se eu acredito na Torá, então a Torá ela está pura. Senão, eu não tenho esse poder de impurificar a Torá. E é dito que a Torá realmente não recebe impureza. Então, onde que está a minha influência na minha kavaná? Para entender isso, nós precisamos entender o que a Kabbalah fala, a gente muito repete aqui, os mundos superiores, mundos inferiores. Nós já explicamos que mundos inferiores e superiores não é a noção de altura que nós conhecemos. Você, viajando de avião, você não está no mundo superior. E nem no foguete. Superior é um outro plano, uma outra realidade. Como que você mede superior e inferior? Quanto mais revelado está a presença de Hashem, isso é mundo superior. Quanto mais oculto, inferior. Então, nós temos milhares de mundos, porque são milhares de níveis. Quanto mais revelada a presença de Hashem, é um mundo mais elevado. Portanto, quando nós separamos mundos superiores e mundos inferiores, nos mundos superiores, a revelação é muito mais forte. A luz é muito mais forte. E 2, tem menos ocultação. Quer dizer, os dois se juntando, mais revelação e menos ocultação, dá um brilho maravilhoso. No mundos inferiores, você tem menos luz e mais ocultação. E aí, é a realidade que nós vivemos obscura. Quero ler junto com vocês aqui, nada melhor que as palavras do Tânia no original. Como que eu posso impurificar a Torá se a Torá e Hashem é uma coisa só? A Torá é o próprio Hashem. Quem sou eu? Eu consigo abalar, influenciar, diminuir a santidade de Hashem? Eu também não consigo diminuir a santidade da Torá.
Então, na realidade, a diferença, a influência que eu tenho quando eu estudo Torá com intenção errada, não é que eu enfraqueço a Torá, enfraqueço a revelação que vem para mim. Então, eu recebendo essa energia, eu tenho duas deficiências. Primeiro, que quando a gente fala, os mundos superiores, eles têm mais revelação do que os inferiores. E os mundos superiores, eles recebem com menos ocultações. Então, tem mais luz e menos ocultação. Agora, o mundo que nós vivemos, a nossa realidade, a luz está muito fraca, muito condensada. Por isso, nós temos uma realidade física e limitada. Pegamos e mais do que isso, nós temos várias ocultações, várias camadas que impedem nós de termos uma revelação de Hashem. Portanto, quando eu estudo Torá sem Kavaná, eu estou colocando a Torá num mundo com menos revelação e mais ocultação. Quando eu estudo Torá com Kavaná, eu tenho a Torá na sua plenitude. Então, na realidade, não é que eu influencio a Torá, eu influencio a revelação, não seria a intensidade. A Torá não diminui de intensidade, a revelação dessa intensidade é para nós. O que significa? Que Hashem está em todo lugar. A energia dele está presente em todo lugar. Mas a pergunta é quanto revelada ela está. Então, nós queremos o máximo. Para ter o máximo, nós precisamos também, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais Kavaná eu me aproximo, o mais Kavaná, mais revelação eu recebo. Vamos só finalizar aqui. Velachen, quando eu estudo Torá ou Tfilá sem Kavaná, mesmo que são palavras sagradas, vem ter padrão. Já comi uma saca de Kalasir, ela caçou de Chateau de Barech, vai, Koshima Koster, Maxel, Koshar de Barech, vai já reunir na velha Dvarim Betelish, deve já reunir, já deixar Balei Haim Teorim de lá tapa Menei, e Kolmakom, e o setimo de Holstein Benikal, aquele mistater, וגם מהרם וסרסות החיות ממנו מתברר, מסתתר בלבושים מפסיד רבים ועצומים, ונשרה בלשונוגם. מה שאין כן, באותיות הקדושות שדבי תורה ותפילה באדרבה וכליפתו, גם הפך לטוב גם בקשה זו, כנזכר לעיל, ובמקום מראה שהוא היה מתנדו להתברך, ובבחינת צמצום הקצה האחרון, לאחר שהכל והדיבור הוגש. Vamos ver o que ele fala. Quando eu falo, as minhas palavras, de onde elas vêm? As minhas palavras, elas vêm da alma animal. Elas vêm da alma. A alma animal já é uma ocultação da presença de Hashem. A alma animal, ela justamente é clipar aquilo que encobre a minha verdadeira essência. Quando eu falo bobagem, aí é a ocultação da ocultação. Mas quando eu falo Torá, as palavras são sagradas, tem ocultação natural de ser uma fala que vem da alma animal, tem aquela ocultação básica, mas não tem a ocultação total. Então, o Tânia está querendo falar aqui? Que quando eu uso minha fala para falar bobagem, eu tenho menos luz e ocultação. Então, não sai nada. Quer dizer, eu estou influenciando negativamente a minha alma. Quando eu estudo Torá com interesse, eu estou diminuindo a influência da Torá, mas não tem ocultação, porque é Torá, não é bobagem. Agora, quando eu faço Tfilá, ou estudo Torá com Kavaná, com intenção correta, nesse momento eu não vou ter a limitação dos mundos inferiores, eu não vou ter nem diminuição da luz e nem ocultação. Por quê? Porque no momento que eu faço da forma correta, eu coloco as asas no estudo, as asas na Tfilá, eu elevo para os mundos superiores e lá tem o brilho máximo. Resumindo, se eu estudo Torá com intenções erradas, eu estou prendendo o brilho de Hashem de se revelar dentro das clipot. Seria igual uma situação de
sequestro. Nós estamos sequestrando a luz divina e colocando no mundo das clipot. Se assim era melhor, então, nem estudar. Mas dizem nossos sábios, continue estudando. Porque a Torá é tão forte que, eventualmente, aquilo vai romper essa barreira e esse egocentrismo que a pessoa está vivendo e vai chegar para a Torá, lishma para a Torá como deve ser estudada. Mas a Torá, de estudar de forma errada, na teoria, seria melhor nem estudar. Mas, continue estudando, eventualmente você vai chegar na Torá como se deve. Porém, na hora de buscar um mestre, na hora de buscar alguém que vai te passar a Torá, requisito número 1, esta pessoa tem que representar a Torá autêntica. Se ele tem muito conhecimento, ele domina muito bem a matéria, e ele sabe explicar, ele tem didática, ele tem carisma, isso tudo não basta. É ótimo ter tudo isso, isso complementa um mestre. Mas o pré-requisito número 1 para um mestre é aquele que tem essa conexão com Hashem. Ele tem o mérito de ser um veículo para as palavras de Hashem. Agora, se ele fala algo e não cumpre, por exemplo, ou ele não é um exemplo de conduta, de ética, de moral, e assim por diante. Ele não é um mestre. Mas ele sabe muito e ele sabe explicar. Mas ele não é a pessoa correta para ensinar a Torá. Pois nós precisamos, como diz o Talmud, buscar aprender com um anjo. Como assim? Como eu vou estudar com um anjo? Diz o Talmud, se o teu mestre, ele se comporta como um anjo, obviamente que não, ninguém é perfeito, mas ele tem as melhores das intenções, ele busca esse amor, esse temor a Hashem, ele busca colocar na vida dele, no dia a dia, a vontade de Hashem. Em primeiro lugar, a vontade de Hashem, não as minhas vontades próprias. Esta é a pessoa correta para ser o seu professor. Busque um professor que se assemelhe a um anjo.